Olá! Hoje estudaremos glicoconjugados, ainda dentro dos nossos estudos de carboidratos. A primeira parte de glicoconjugados. O que nós estudamos até agora? Nós vimos os carboidratos, não é? Os monossacarídeos, os disacarídeos, oligosacarídeos, homopolissacarídeos, polissacarídeos, estudando como elementos de reserva de energia, de armazenamento de energia. Vimos alguns exemplos, amido, glicogênio, e ainda como também material estrutural, celulose, quitina. Mas devemos saber que os oligosacarídeos e mesmo os polissacarídeos, eles atuam também como transportadores de informação. Eles têm papel relevante na comunicação entre célula e matriz extracelular, não é? Como nós vamos estudar no próximo slide, é toda aquela matéria, substância que envolve as células. Importantíssimos na sinalização de proteínas para transporte e localização em organelas específicas, ou mesmo quando elas são sinalizadas para que sejam degradadas, né, dentro da célula. Sítio de reconhecimento para moléculas de sinalização extracelular. Exemplo de molécula de sinalização extracelular, fatores de crescimento. Ou mesmo alguns parasitas extracelulares, tais como bactérias, vírus, até protozoários, que utilizam, esses glicoconjugados, como uma forma de interagir com a célula do hospedeiro. Veremos também que são componentes centrais para reconhecimento e adesão entre células, para migração celular durante o desenvolvimento, participação importante na coagulação sanguínea, na resposta imune, processos de cicatrização de ferimentos, entre outros importantes processos celulares. As moléculas que carregam todas essas informações para que tudo no nosso organismo possa ser conduzido dentro de uma homeostase são os chamados glicoconjugados. Bom, glicoconjugados, como nós podemos ver aqui, esses esquemas representativos dessas moléculas com as quais vamos trabalhar na nossa aula, são então moléculas biologicamente ativas de proteínas com glicosaminoglicanos, formando os proteoglicanos, ou com esfingolipídios, formando os glicolipídios, certo? E com oligosacarídeos ligados a proteínas, formando as glicoproteínas, nossos três glicoconjugados, foco das nossas duas aulas. Como diferenciá-los? Como diferenciar a glicoproteína de proteoglicano, de glicoesfingolipídios, que estão lá, na membrana das células? Os proteoglicanos, que a gente vê aqui, são macromoléculas, no caso, grandes polissacarídeos formados pela ligação de glicosaminoglicanos sulfatados, paransulfato, condroitinsulfatos, as proteínas que estão presentes na membrana celular, intracelular ou extracelular. As glicoproteínas já são moléculas menores, como vocês podem observar aqui, com monômeros mais diversos, formando os polissacarídeos. Nós encontramos as glicoproteínas no glicocálice, na matriz extracelular, no sangue e em tantos outros lugares que nós vamos estudar. Os glicolipídios, aqui na membrana, a parte externa da membrana e a parte interna da membrana. Eles são compostos por ceramidas, que é a união de esfingosina mais ácido graxo, que vocês estudarão no bloco de lipídios, e um açúcar, um oligosacarídeo de cadeia curta, e não tem esses lipídios o grupo fosfato.
Em quase todas as células eucarióticas, as cadeias de oligosacarídeos específicos ligados a componentes da membrana plasmática formam uma camada de carboidratos com alguns nanômetros de espessura, que na verdade é uma superfície rica em informações, que a célula deixa exposta para o meio exterior. Essa camada é conhecida como glicocálice e pode ser observada aqui nessa eletromicrografia eletrônica, de uma célula. Nós temos o núcleo, a membrana do núcleo, o citoplasma, o citosol, a membrana plasmática e o glicocálice, que também pode ser visto por essas representações esquemáticas, esse desenho, que mostra essas franjinhas aqui, como sendo os carboidratos, e aqui, então aqui nós temos os fosfolipídios e o glicolipídio, o glicoproteínas com seus oligosacarídeos expostos. O glicocálice é um envoltório externo à membrana plasmática, presente em células animais e de alguns protozoários. Um envoltório consiste então em uma cobertura de açúcares ligados a proteínas com espessuras de cerca de 10 a 20 nanômetros, envolvendo a célula e lhe conferindo proteção. Esses oligosacarídeos são componentes centrais para o reconhecimento e adesão entre células, para a migração celular durante o desenvolvimento, participam na coagulação sanguínea, na resposta imunológica, cicatrização de ferimentos e tantos outros processos celulares muito importantes. Então, na maioria desses casos, esses carboidratos, eles carregam a informação, e estão covalentemente ligados a uma proteína ou um lipídio, formando o que nós chamamos de glicoconjugado, que é uma molécula biologicamente ativa. Bom, vamos falar um pouco de matriz extracelular, a MEC, já que citamos em slides anteriores. A matriz extracelular ela é formada por numerosas fibras de colágeno, elastina, moléculas específicas como heteropolissacarídeos, ácido hialurônico, proteoglicanas, lipoproteínas. E tudo isso dá a essa substância, que é a matriz extracelular, um aspecto gelatinoso. As fibras de colágeno, que fazem parte desse arcabouço todo aqui, eles são extremamente importantes no sentido de que eles são o principal componente que serve para dar a característica que é a elasticidade e resistência. São moléculas bem específicas também, como o ácido hialurônico, as proteoglicanas e glicoproteínas, que conferem a essa matriz extracelular a capacidade hidrofílica, característica hidrofílica, capacidade, na verdade, de reter água nos tecidos. Então, de 60% a 80% da matriz é formada de água. Então, é essa substância aqui que está contornando, como que eu posso dizer, em qual as células estão mergulhadas. Então, você imagine aqui outras células, aqui a representação de uma célula, de outra célula. Imaginem várias outras células aqui, como aqui, célula, rodeadas por toda essa substância aqui, onde eu vou encontrar fibras de elastina, colágeno, glicosaminoglicanos, proteoglicanos e glicoproteínas, ambientadas nesse ambiente gelatinoso, de aspecto gelatinoso. Bem, os heteropolissacarídeos, glicosaminoglicanos, eles formam uma família de polímeros lineares, como a gente pode observar aqui, glicosaminoglicanos e proteoglicanos, compostos por unidades de disacarídeos repetidas, de resíduos alternados de ácido urônico e hexoaminas.
Essa matriz, como eu disse, ela está presente, né, em espaços celulares de tecidos conectivos, de cartilagens, de tendões, na pele e paredes dos vasos sanguíneos. A própria membrana basal, né, das células é uma MEC. Ela é especializada, né, sobre a qual então se assentam as células epiteliais, ok? Então, a lâmina basal. Ainda é constituída, como nós já falamos, de colágenos especializados, né, laminina, né, e heteropolissacarídeos. Então, a interação entre a MEC e as moléculas de adesão, como no caso as integrinas, né? Aqui, né? Moléculas de adesão integrinas e aqui a matriz extracelular, conduz à ativação de vias de sinalização intracelular. São importantes para que você tenha, né, a célula funcionando. E o arranjo do citoesqueleto. Soluções de glicosaminoglicanos, elas têm uma consistência gelatinosa e mucoide, né? O que leva então, como eu falei anteriormente, a esse aspecto viscoso e com elasticidade, né, que a gente percebe nessa matriz, né, que também recebe a contribuição das moléculas de colágeno, né, para que sejam assim. Bom, outra característica importante é que a MEC é uma estrutura altamente dinâmica, que pode se remodelar constantemente conforme a necessidade da célula, né, do ambiente onde ela está. Então, ela se adapta especialmente dependendo do tecido em que se localiza. Aqui um exemplo, a cartilagem, né, e seus compostos naturais. Então, aqui a gente tem aqui uma articulação, né, a cartilagem da articulação, aqui seria o osso, a membrana sinovial, cápsula articular, e aqui nesse líquido sinovial, o que nós temos? Né? Nós temos uma molécula, não uma, né, mas várias moléculas aqui de colágeno, de proteoglicanos, de ácido hialurônico, condrócitos, né, que dá essa característica aqui na articulação, que impede o atrito, né, de um osso com o outro. Bom, essas moléculas de glicosaminoglicanos, elas são exclusivas de animais e bactérias, não são encontrados em plantas. E dão aquela característica que nós vimos no slide anterior, da matriz extracelular, que é a elasticidade e a viscosidade daquela substância. Os glicosaminoglicanos, eles são copolímeros. Por que copolímeros? Porque são formados com resíduos alternados de ácido urônico e aminoácidos, exceto o queratansulfato, e com ésteres de sulfato presentes em diferentes posições, exceto também no ácido hialurônico, né? Esse aminoaçúcar N-acetilado, ele pode ser tanto N-acetilglicosamina ou N-acetilgalactosamina. E o ácido urônico pode ser tanto o ácido D-glicurônico quanto o ácido L-hidurônico. Outra característica também dessas moléculas é a grande carga negativa que elas apresentam. Como vocês podem perceber aqui, né, esses polímeros têm essa grande carga negativa devido à presença de grupos ionizados, né, como o carboxilato e o sulfato. Vocês devem conhecer a heparina, que é de amplo uso terapêutico, né? Qual que é a função da heparina? Ela inibe a coagulação sanguínea. Né? Por que ela inibe a coagulação sanguínea? Ela se liga à molécula de antitrombina e inibe a trombina protease, que é essencial para a coagulação do sangue. Né? Então, é usada de forma terapêutica. A heparina, ela contém principalmente o ácido hidurônico, o IDOA, que a gente vê aqui, e uma proporção menor de ácido glicurônico, tá? Em geral sendo altamente sulfatado e de comprimento bastante heterogêneo,
Ok? As exoaminas, né? Os aminoácidos. Então, nesses aminoácidos, um ou mais grupos OH, eles foram substituídos por uma amina. Então, aqui o que nós temos, né, a D-glicosamina, derivada da D-glicose, e a D-galactosamina, derivada da D-galactose. Os glicosaminoglicanos, então, eles são esses polissacarídeos lineares que nós estamos falando, constituídos por resíduos alternados de ácido urônico e hexoamina, né, como nós podemos ver aqui. Então, o ácido urônico podendo ser ácido alfa-D-glicurônico ou ácido beta-L-hidrurônico. E a hexoamina podendo ser N-acetil-D-glicosamina ou N-acetil-D-galactosamina. Então, resumindo, o que nós vimos até agora de glicosaminoglicanos, eles possuem ligações alternadas de ácido urônico e aminoácidos, ésteres de sulfato em diferentes posições, exceto no ácido hialurônico, e essas propriedades, não é? Que são esses grupos ionizados, tanto o carboxilato quanto o sulfato, que criam essa característica carga negativa, né? São poliânions. E o seu forte comportamento hidrofílico. Aqui nesta tabela nós podemos ver 4 grupos principais de glicosaminoglicanos. O tipo, se é sulfatado ou não, se é ligado à proteína ou não, e a distribuição. A gente vê que só o ácido hialurônico ele não é sulfatado e tem uma distribuição, né, em cartilagem, pele, tecido de sustentação. Aqui se diz que ele não é ligado à proteína. Realmente, ele não se liga à proteína para formar glicosaminoglicanos, mas ele se liga à proteína sim. Onde a gente acha então esse ácido hialurônico? Ele é muito interessante, principalmente para os jovens, tanto meninas quanto meninos. Tem vários cremes que prometem milagre, não é? Porque ele é de preenchimento. Né? Então, uma pele jovem, ela é caracteristicamente lisa, elástica, bonitinha, fofinha, porque ela contém muito ácido hialurônico, que preenche os espaços entre as células. Mas com a idade, com a pandemia, com as preocupações, surgem as rugas, né? Pois diminui o quê? Essa elasticidade e hidratação da pele. Diminui, portanto, o ácido hialurônico. Outros locais onde a gente encontra o ácido hialurônico também é no humor vítreo, né, no tecido conjuntivo, colágeno, que mais? No líquido sinovial. Né? Então, são bastante importantes, né, e presentes em vários organismos. Esses glicosaminoglicanos sulfatados, eles se encontram normalmente unidos a uma proteína central para formar os proteoglicanos, agrupando-se em estruturas de grande tamanho. Proteoglicanos, então, são essas macromoléculas da superfície celular ou da matriz extracelular, nas quais nós temos uma ou mais cadeias de glicosaminoglicanos sulfatados, covalentemente unidas a uma proteína de membrana ou a uma proteína secretada. Então, você tem uma proteína central na qual estão ligados os glicosaminoglicanos, sejam queratansulfatos ou condroitinsulfato. Aqui já mais em detalhe, o que nós podemos ver, né, é essa unidade básica, né, dos proteoglicanos, onde a gente tem esse cerne proteico, né, essa proteína central, e os glicosaminoglicanos, aqui no caso o condroitinsulfato ligado. Nesse ponto de ligação, no resíduo de serina, né, que o glicosaminoglicano se liga. Né, e ele se liga por meio do que nós chamamos de ponte tetrasacarídica.
Esse resíduo de serina, ele geralmente está numa sequência: serina, glicina, um resíduo X e outro resíduo de glicina, né? Nem todas as proteínas que contêm, né, essa sequência estão ligadas a glicosaminoglicanos, mas os proteoglicanos, né, tem essa característica, né, essa ligação, essa sequência em um glicosaminoglicano. O resíduo de xilose na extremidade, né, redutora do ligante, é que fica unido aqui por meio do carbono anomérico ao grupo hidroxila do resíduo de serina. As células de mamíferos, elas podem produzir pelo menos 40 tipos diferentes de proteoglicanos. Existem duas famílias principais de proteoglicanos de membrana, ligados ao heparan sulfato, que a gente vê em verde aqui nessa figurinha. A Sindecan é uma família, né, com um único domínio transmembrana e um domínio extracelular. Domínio extracelular que pode se ligar entre 3 a 5 cadeias de heparansulfato e, em alguns casos, também a sulfato, condroitina sulfato. A Glipican são ligados à membrana por uma âncora lipídica. A âncora lipídica que é derivada, na verdade, do fosfatidil inositol. Tá? Tanto os sindecans quanto glipicans, eles podem ser liberados para o espaço extracelular. Aqui nós vemos um detalhe maior, né, desse proteoglican e do condroitin sulfato ligado, né, com seus resíduos alternados, e heparansulfato também com seus resíduos alternados. Cadeias de glicosaminoglicanos, eles podem se ligar a proteínas extracelulares por meio de interações eletrostáticas entre a proteína e os açúcares carregados negativamente do proteoglicano. São ainda os proteoglicanos os principais componentes de todas as matrizes extracelulares e, juntamente com os glicosaminoglicanos, eles criam um gel hidrofílico que permite a movimentação de células do tecido, a livre circulação de moléculas carregadoras de informação, como os hormônios, de nutrientes e tantos outros mensageiros químicos. Muitos desses proteoglicanos, eles são secretados para a matriz extracelular, mas alguns são proteínas integrais da membrana. Essas moléculas agem como organizadores de tecidos e influenciam várias atividades celulares, como a ativação de fator de crescimento e a adesão celular. Aqui nós temos então essa membrana esquematizada, um proteoglicano, seu cerne proteico, e uma molécula aqui de glicosaminoglicano ligada ao cerne proteico. O heparansulfato, que a gente tem aqui esquematizado, ele possui um domínio NS, que é um domínio, uma região rica de açúcares sulfatados, que alterna com a região denominada NA, né? Que é uma região principalmente rica em resíduos de N-acetilglicosamina e ácido glicurônico. Então, vamos dar um exemplo, tá, de ação, né, dessa família que está aqui integrada, né, na membrana. Nós temos a membrana, receptores, né, dímeros de receptor para FGF, que é o fator de crescimento de fibroblastos, né, de células, e aqui o ligante FGF, né, que deve se ligar ao seu receptor. A ligação de fatores de crescimento, né, a ligação dessas moléculas de sinalização extracelular ao heparansulfato, faz com que o heparansulfato tenha uma ação como de um correceptor. Ele facilita a interação do fator de crescimento com os receptores, né?
presentes ali na membrana. No caso, receptor de um fator de crescimento, né, na superfície celular. Ocorre então um aumento da concentração local dessas moléculas. Né? Então, o fator de crescimento de fibroblasto, por exemplo, né, que é uma proteína que estimula a divisão celular, ele vai se ligar primeiro na porção sulfato da molécula de heparansulfato, né, desse sindecano na célula alvo. Esse sindecano ele vai apresentar esse fator de crescimento, o FGF, ao seu receptor ali na membrana celular, de forma que apenas o FGF consiga se ligar, né, e interagir de forma produtiva com o seu receptor para ativar a divisão celular, né, lá no núcleo da célula. É bastante interessante essa ação desse sindecano. Bom, nesse último slide, nós temos desenhos esquemáticos, né, mostrando o proteoglicano, né, com muitas moléculas de agrecanos, uma molécula longa de ácido hialurônico associada. Então, aqui a gente tem condroitin sulfato, proteínas de ligação, queratan sulfato, o ácido hialurônico, as proteínas centrais, né, esses agrecanos. Né? Então, agregado proteoglicano da matriz extracelular. Né? Então, cada agrecano contendo muitas cadeias de condroitin sulfato, queratan sulfato, ligadas covalentemente. A interação entre as células e os proteoglicanos da matriz extracelular, ela é mediada por uma proteína de membrana chamada integrina e por uma extracelular, que pode ser, por exemplo, a fibronectina, que tem sítios de ligação tanto para a integrina quanto para o proteoglicano. Então, ele faz a associação entre as fibras do colágeno, né, com a fibronectina e o proteoglicano. Né? Então, um exemplo de interações entre as células e a matriz extracelular, né? Que também citosol, a integrina, o colágeno. Então, vocês veem aqui nesse glicocálice a riqueza que existe. Terminamos aqui essa primeira parte de glicoconjugados. Consultem a bibliografia citada aqui, principalmente o Leninger, de onde eu tirei boa parte das informações, o Strayer, e bom estudo para vocês.